Oi, pessoal. Hoje é sexta-feira, 31 de outubro de 2025, e nossos queridos amigos estão aqui. O juiz fez um comentário ontem. Ele disse, querido amigo Larry. Bem, somos um grupo bem vestido. Estamos com as camisas prontas. Exatamente. Como vão as coisas? Tô com jet lag, mas isso não é culpa sua, Bethany. Deixe-me começar com algo um pouco diferente de política externa. O caso de Charlie Kirk. Eis o que saiu nas notícias. Parece que o diretor do FBI, Kash Patel, supostamente impediu o assessor mais próximo de Tulsi Gabbard de investigar se o assassinato de Charlie Kirk tinha ligações com operações de inteligência estrangeira. Por que isso? Parece que há algumas divergências dentro do governo. Larry, qual é a sua opinião sobre isso? Como é que nem mesmo Tulsi Gabbard consegue ter acesso a isso? Bem, isso é uma encobertura. Olha, essa coisa fede até o céu. E enquanto a Candace Owens é, você sabe, criticada e acusada de ser antissemita e uma mulher louca, eu acho que o trabalho que ela tem feito, apenas expondo as mentiras que sustentam tudo isso, é importante. 2 dias antes de Charlie Kirk ser assassinado, ele participou de uma troca de mensagens com um grande grupo de pessoas da Tepusa. E ele destacou que, ei, nós terminamos com esse negócio de ser pró-Israel. Essa é a essência da mensagem. Agora Candace relatou isso pela previsão MK. Isso é loucura. Não é verdade. Bem, era verdade. E então houve uma pressão adicional sobre Charlie Kirk por parte desse repórter da Newsweek, Josh Hammer. E também há um rabino envolvido. Veja, as digitais de Israel estão por toda parte nisso. É por isso que o governo Trump, que é financiado e controlado pelos sionistas, está fazendo tudo o que pode para confundir e evitar olhar para o caso. O processo contra Tyler Robinson não vai se sustentar no tribunal. A alegação de que ele usou um rifle 3006 não se sustenta. Então, há muita coisa estranha nisso. E o fato de que Joe Kent, que é, você sabe, um ex-militar do Exército dos Estados Unidos, acho que ele foi tanto das Forças Especiais quanto Ranger. A esposa dele era uma agente da CIA. Ela morreu, acredito, na Síria durante um ataque. Ele é agora o chefe do Centro de Contra-Terrorismo e estava fazendo o que normalmente se esperaria, perguntando se havia algum envolvimento externo. Alguém do exterior? Por que isso é relevante? Bem, Charlie Kirk estaria supostamente na lista de alvos dos ucranianos, então é uma pergunta razoável de se fazer. Em vez de dar continuidade a isso, Kash Patel tentou calá-lo. Eu costumava ter grande consideração por Kash, mas acho que ele é uma vergonha. Acho que ele deveria ser removido do cargo de diretor do FBI, porque, sabe, ele não só está encobrindo esse assunto, mas também com o bloqueio dos arquivos de Epstein. Nada para ver aqui, sigam em frente. Então, sabe, o governo Trump está parecendo bem mal nessa história. As únicas pessoas que realmente tomaram uma atitude concreta, e é uma atitude tipicamente britânica, mas acho que você viu que Andrew foi destituído de todos os seus títulos reais, privilégios e tudo mais. Pelo menos eles o responsabilizaram. Nós não punimos ninguém e ainda estamos tentando liberar Ghislaine Maxwell, a única predadora condenada. Coronel, por que isso? Na minha opinião, Tulsi Gabbard deveria saber de tudo se ela é a chefe de inteligência ou a líder da inteligência nos Estados Unidos. Mas por que isso? Sabe, qual é o problema com ela? Ela está sendo bloqueada pelo governo? Bem, sabe, Nima, a criação desse cargo foi problemática desde o início. John Negroponte tentou lidar com isso e, na minha opinião, não se saiu tão bem
embora tenhamos enviado para ele, a pedido dele, o Tom Finger, que provavelmente foi o melhor cara que já conheci na comunidade de inteligência quando se tratava de dizer a verdade ao poder, por assim dizer. Tom foi para lá e tentou fazer o melhor possível, mas é uma posição muito difícil. Ainda há muita tensão entre o diretor da CIA, que costumava ser o DNI sob o outro título, o DCI, como chamávamos, e a própria CIA. E depois há a competição normal entre os outros órgãos da comunidade, especialmente a DIA. Essa competição às vezes é saudável, mas no geral é um trabalho impossível. Quer dizer, eu achava que era um trabalho impossível para o Tenet quando ele estava no DCI. Ele basicamente dedicou toda a sua atenção a ser o DCI e deixou o John McLaughlin ser de fato o diretor da CIA. Mas foi difícil. E agora, como eles separaram os cargos e criaram uma situação ainda maior de ciúmes e competição, está ainda pior. Além disso, o Larry provavelmente pode te contar mais sobre isso, se ele estiver mais atualizado do que eu. Mas eles ainda não resolveram, ainda não corrigiram os dois verdadeiros problemas do cargo de DNI, que são dinheiro e poder sobre as pessoas. Se o DNI não pode mover pessoas pela comunidade de inteligência conforme achar necessário, e não pode destinar recursos reais a projetos e outras coisas das quais o DNI ou as agências sob sua liderança participam, então de que adianta o cargo? Você não tem o poder do orçamento. Você não tem o poder sobre o pessoal. Sim, parte do problema é que, em teoria, o DNI deveria supervisionar a comunidade de inteligência para garantir que o presidente receba as melhores informações e esteja bem informado sobre diversas questões. Na verdade, tivemos relatos nesta semana de que houve um conflito entre o Departamento de Estado, por meio do Bureau de Inteligência e Pesquisa, e a CIA. O INR, como é chamado o Bureau de Inteligência e Pesquisa do Departamento de Estado, com mérito, estava fazendo o possível para dizer a verdade sobre a situação na Ucrânia em relação à busca por um fim negociado para a guerra. E foi relatado que a posição da CIA era: sim, basta colocar pressão suficiente sobre Putin que ele vai ceder. Já a posição do INE era: não, isso não vai acontecer. E então, como Trump reagiu? Ele ficou furioso com o INR do Departamento de Estado. E o diretor do INR do Departamento de Estado voltou dizendo: meu Deus, precisamos repensar nossa posição analítica porque a Casa Branca não está satisfeita com ela. E de acordo com um relatório vindo da Ucrânia, os analistas que estavam insistindo na verdade sobre o que estava acontecendo foram demitidos. Então veja, esse é um caso em que o DNI deveria estar supervisionando a situação. E acho que talvez em crédito a Tulsi, como essa disputa foi exposta no PDB, e é muito raro haver um artigo escrito para o relatório diário do presidente em que exista uma discordância, porque normalmente é exigido que se tente resolver internamente. Bem, neste caso, eles não resolveram. A discordância foi incluída. E então, Trump foi informado sobre a realidade. Agora o problema para o DNI é a área de ação encoberta no lado da diretoria de operações, ou, você sabe, inteligência humana, fontes confidenciais. Eles mudaram a sigla em um determinado momento. E quando você tem ações encobertas, como o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Armênia em relação ao Irã e o que está acontecendo na Rússia, tudo isso tem precedência sobre a inteligência. Na verdade, em muitos casos, as ações encobertas acabam orientando a inteligência. E você é obrigado a ser um jogador de equipe. Quero dizer, eu pessoalmente experimentei isso em relação à Guerra dos Contras. Eu era o analista de Honduras. Honduras era uma das bases de apoio para a insurgência dos Contras contra os nicaragüenses. A Costa Rica era outra. E sabe, meu trabalho era avaliar se Honduras permanecia estável, etc. Já o DO, por outro lado, tinha como função treinar os contras e lançar todas essas missões militares dentro da Nicarágua.
E sabe, houve momentos em que me disseram, você não tá sendo um jogador de equipe. E eu respondi, não me lembro de ter me inscrito para jogar nesse time em particular. Meu trabalho é dizer a verdade. Então essas eram algumas das questões em andamento. E alguém na posição da Tulsi realmente não tem influência ou controle sobre a área de ações encobertas. Ela pode opinar e dizer, sim, eu sou a favor disso, mas não tem poder de veto. Então, sabe, esses dois, tudo isso se enquadra em inteligência. Mas é como se fossem dois rios diferentes correndo, cada um com uma dinâmica própria. E só para acrescentar a isso, outra coisa que vi no governo Bush, e pode ter sido algo peculiar daquele governo, embora eu duvide muito, é que o NSC frequentemente compartimentava tanto as operações secretas que grande parte da comunidade de inteligência nem sabia o que estava acontecendo. Vocês acham, ambos, que o caso do Epstein é o mesmo que o caso do Charlie Kirk? De alguma forma, a Tulsi Gabbard é uma figura de fora, nesse caso? Bem, sim, é uma questão de aplicação da lei. Ela não tem supervisão sobre a aplicação da lei nesses assuntos. Quero dizer, sabe, a diferença entre o que o FBI faz e o que a CIA ou a DIA ou até a NSA fazem é que quando o FBI começa a coletar informações sobre um indivíduo ou uma atividade, eles precisam manter o controle, uma cadeia de custódia. Porque se isso vier da inteligência, que não tem as mesmas limitações sobre como coleta informações, pode acabar comprometendo o caso. Então, neste caso, as provas foram coletadas ao longo dos anos. Há depoimentos de testemunhas, foram feitas oitivas, e não sabemos que outras provas foram descobertas, mas são volumosas. E aí, para Kash Patel, Dan Bongino e Trump dizerem, não há nada aí, isso é só uma farsa dos democratas. Quero dizer, isso é um absurdo completo. Mais de $1 bilhão já foi pago às mulheres que foram vítimas de Epstein. Pelo amor de Deus, o JP Morgan Chase pagou algo em torno de $800 milhões. Você não vê esse tipo de dinheiro sendo pago por causa de uma farsa. E o fato de que Trump inicialmente disse, sim, vamos atrás disso. E então quando realmente chegaram ao poder, de repente foi, sigam em frente, nada para ver aqui. Porque isso envolve Israel. Voltamos a isso. Quero dizer, os sionistas são como um câncer por causa do controle que exercem sobre o nosso governo e de como influenciam políticas em uma variedade de questões. E sobre essa questão da pedofilia, tivemos recentemente um caso em Las Vegas, Nevada, em que o chefe da cibersegurança israelense foi detido pelo FBI porque estava tentando fazer sexo com uma garota de 15 anos. E o juiz, que tem ligações com Israel, o liberou, ou o promotor fez isso, deixando-o voltar para Israel. Quando estávamos trabalhando na fronteira sob forte pressão logo após o 11 de setembro, confiscando os computadores das pessoas e tudo mais, basicamente pegamos o Patriot Act e o expandimos para qualquer lugar dentro de 100 milhas da fronteira. O que descobrimos foi que a principal coisa que estávamos desvendando não era terrorismo, era pedofilia. E Israel desempenha um papel real nisso. And Israel plays a real role in that. Larry, como você achou o encontro entre Donald Trump e Xi? Olhando as fotos, não pareceu muito promissor. Os dois conversando entre si. Donald Trump me lembrou, sabe, daqueles cachorros que anseiam pela atenção do dono. Eles ficam pulando e, sabe, esse era o Trump. Ele era tipo, ei cara, como vai? E o Xi tava tipo, bom te ver. Ele era estoico. Trump saiu dizendo, cara, foi uma ótima reunião, os chineses cederam pra gente. Bobagem. Trump teve que recuar. Vá ver o que Trump estava ameaçando fazer com os chineses, e os chineses responderam, então você quer jogar poker de strip? Pois adivinha. Nós estamos mais vestidos do que você. E sabe, quando Trump percebeu que ia ficar nu, ele recuou.
Então a ameaça daquelas tarifas altas, eles as reduziram junto com as sanções que estavam tentando impor aos navios chineses. Eles recuaram nisso. Então, sabe, a China, na minha visão, saiu por cima dessa situação. Basicamente colocaram o governo Trump em liberdade condicional por um ano. Disseram, vamos ver se realmente conseguimos algumas negociações de verdade. Agora, em paralelo a isso, você tem a Rand Corporation, que no passado defendia a ideia de fazer a Rússia se tornar uma ferramenta para se unir ao Ocidente. Sabe, nós vamos enfraquecer a Rússia, vamos invadi-la. Vamos colocá-los em uma guerra que eles não podem vencer. Eles terão que se alinhar ao Ocidente para que possamos atacar a China, porque a China é o inimigo. Agora, eles acabaram de divulgar um relatório no último mês dizendo, sabe de uma coisa, devemos ser amigos da China. Devemos abandonar essa ideia de que precisamos defender Taiwan. Precisamos apenas reconhecer que a China é uma força, um poder que não vai desaparecer e que não podemos vencê-los. E você pensa, uau, isso é o que se chama de reviravolta. Como a Baerbock da UEC chama um giro de 360. Sabe, ela quis dizer 180, mas não era boa em matemática. Coronel, aqui está o que Scott Bessent disse sobre a China. Minha pessoa favorita. Em 8 de outubro, a China anunciou unilateralmente que iria impor um regime de licenciamento de terras raras para todo o mundo, E o presidente Trump, como líder do mundo livre, conseguiu adiar isso por um ano. Portanto, não foi apenas para os Estados Unidos, foi para todos. Bem, o que acontece daqui a um ano? Porque nossas cadeias de suprimentos são tão integradas. Certo. O que acontece daqui a um ano, senhor secretário? Daqui a um ano estaremos à mesa. Meu palpite é que daqui a um ano estaremos de volta à mesa e teremos outro adiamento, outro prolongamento. O que todo mundo ignora é que os chineses têm terras raras, mas nós temos a ameaça de tarifas do presidente Trump. Ele deu à equipe a máxima alavancagem de negociação. Em menos de 24 horas após os chineses anunciarem possíveis controles de exportação, ele disse, se isso acontecer, aumentarei as tarifas sobre a China em 100%, o que é essencialmente um embargo. E os Estados Unidos, nós somos o país deficitário. A China precisa exportar para nós. Então, o país deficitário sempre vence, o país superavitário perde. Temos muitas flechas na aljava que podemos usar contra eles. Mas, Laura, acho que o mais interessante aqui é que talvez possamos chegar a um bom ponto em que a competição seja mais justa. Temos uma receita substancial, com tarifas, e, como você disse, temos a chance de começar a desenvolver nossa própria rede de terras raras. Sim. Vamos lá. O fato de ele ser o secretário do Tesouro realmente me incomoda. Déficit e superávit, como ele calculou isso, está além da minha compreensão. Mas deixe-me dizer o que realmente me incomoda nele, e em Trump de modo geral. Eu recebo este relatório, o Solari Report da Catherine Austin Fitts, a cada trimestre. E embora eu nem sempre concorde com tudo o que a Catherine comenta, ela tem uma percepção muito boa sobre o que está acontecendo na nossa economia e na economia global. E você vai notar o título que ela deu a isso. É a avaliação mais sucinta da política econômica, comercial, de segurança e externa de Donald Trump. Saque. Saque. Uma palavra. Esse é o nome da política econômica e comercial dele, assim como de todas as outras. E é disso que se trata o nosso império global. Trata-se de saquear o mundo e saquear o nosso próprio povo, tudo em benefício de alguns poucos que vão lucrar com isso. O primeiro da lista neste momento, disparado no topo, é Jared Kushner, ganhando bilhões e bilhões de dólares com o que é uma das maiores tragédias que o mundo já viu. Certamente, acho que a maior tragédia talvez só encontre paralelo no Sudão, no início do século XXI. Eles estão ganhando dinheiro, estão saqueando tudo o que podem saquear. E como Larry indicou, quando se depararam com Xi Jinping, ele disse, vocês não vão me saquear. E Putin vem dizendo o tempo todo, vocês também não vão me saquear. Então temos um problema real.
Nenhuma dessas pessoas parece perceber, nenhum desses membros do gabinete parece perceber, que os Estados Unidos têm um problema sério. A política que estamos apresentando ao mundo não está sendo bem recebida. Você mencionou o Sudão. O Sudão, neste momento, está lidando com o problema que está tendo com os Emirados Árabes Unidos. Parece que essa questão está voltando. Uma pequena Esparta que joga um jogo ali, e é um jogo mortal. É trágico ver o que está acontecendo no Sudão. Há estados demais ali. Muitos mini-estados têm dinheiro demais. Aqui estão as interações mais recentes entre os Estados Unidos e Israel. Parece que o governo Trump rejeitou um plano conjunto de Israel, elaborado pelas Forças de Defesa de Israel e pela Fundação Humanitária de Gaza, para distribuir ajuda em 10 a 20 locais ao longo da linha amarela de Gaza, como você pode ver na imagem. E você sabe, tivemos o caso da anexação da Cisjordânia. No momento, quando se trata de Gaza, há algumas diferenças entre as duas administrações, a de Israel e a dos Estados Unidos. O que vamos enfrentar, Larry, na sua opinião, com o passar do tempo em Gaza? What are we going to face, Larry, in your opinion, as time goes by in Gaza? Well, it's the continued humanitarian crisis. Bem, é a continuação da crise humanitária. Eu não vejo, não há solução. Quero dizer, esse chamado plano de paz, o cessar-fogo, é uma farsa. Israel continua tentando matar quem quiser. No entanto, vamos destacar um ponto importante aqui. Israel mobilizou 300 mil soldados, pelo que me disseram. Soube disso por um coronel aposentado das Forças Especiais que agora é legislador no Oregon. Ele disse, referindo-se a Portland, onde mora, veja, a cidade de Portland tem uma área mais ou menos do tamanho de Gaza, e temos os israelenses mobilizando 300 mil soldados para conquistar Gaza. Pois bem, o efetivo total do exército dos Estados Unidos atualmente é de 472 mil. Então pense nisso. Depois de mais de 2 anos de guerra contra uma população civil, um exército de 300 mil homens foi incapaz de derrotar o que é basicamente uma força guerrilheira insurgente. Incapaz. E veja, aquele mapa, quando você o mostrou, não é como se eles estivessem lidando com a Venezuela, com montanhas, selva e oceanos. Era uma área controlada. Eles a tinham confinada e ainda assim não conseguiram derrotar o Hamas e as outras organizações palestinas. Então não vejo os palestinos desistindo, mas muitos deles vão morrer. E vai chegar ao ponto de quanto sofrimento Israel pode suportar, porque a população de Israel continua diminuindo devido às pessoas que estão deixando o país por causa da guerra em Gaza. E agora aos Haredim, os ultra-ortodoxos, aqueles que usam casacos longos, cachos e chapéus grandes, se recusando a servir no exército, e agora estão protestando de forma mais veemente. Então, nesse momento, não vejo a situação política ou econômica se acalmando em Israel. Acho que vamos continuar vendo caos, morte e destruição. Coronel, o novo relatório do Knesset mostra que 78% dos casos de suicídio em Israel são entre soldados e reservistas. Em 2024 era 3,78%. Veja, olhe para Israel. Vá em frente. Mais de 200, pelo que entendi, entre os reservistas. Olhando para o governo Netanyahu, o que eles realmente estão buscando? A economia foi destruída durante a guerra em Gaza, durante esse genocídio em Gaza. A espinha dorsal do exército está se rompendo. O que se passa na mente dos israelenses? Porque recentemente, Tom Barak disse que se o governo do Líbano não desarmar o Hezbollah, o exército israelense o faria à força. Como isso é possível? Eles começaram a matar pessoas novamente ontem, alegando que eram do Hezbollah, armando isso, armando aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. Eles nunca respeitaram o cessar-fogo com o Líbano. Mas o seu ponto mais importante
retomando o que Larry disse, e eu concordo com tudo, é que Israel, por 70 anos, em momentos cruciais e de forma intensa, dependeu da aura de invencibilidade para a dissuasão e para a própria existência. Bibi Netanyahu conseguiu destruir essa aura. E quando mais e mais pessoas em torno de Israel entenderem isso, sentirem isso visceralmente, Israel estará acabado. Já era. É só encarar os números e os exércitos que poderiam prevalecer se quisessem. Este será um momento no tempo, um instante em que as pessoas perceberão que Israel não é mais invencível. Na verdade, está muito vulnerável. E uma das coisas que poderia coroar isso seria retomar a guerra com o Irã. Quero falar sobre o caso do Irã, mas antes de chegar lá, Larry, a ideia com o novo governo no Líbano era que eles pudessem trazer algum tipo de mudança, separando o governo do Hezbollah. Mas parece que com o passar do tempo, os dois estão se aproximando. Como soubemos, o presidente libanês, Joseph Aoun, ordenou que o exército enfrentasse e repelisse a incursão israelense na parte sul do Líbano. Então, o Líbano, esses dois lados, o governo e o Hezbollah, estão realmente se amando. Bem, o Hezbollah, em virtude de sua representatividade, é agora a força política dominante na política libanesa. Os esforços dos israelenses, quero dizer, veja, estamos lidando com uma história que remonta a 50 anos. Esse tipo de agitação e de vai e vem não é novidade. A crença, e eu chamarei de falsa crença no Ocidente, de que o Hezbollah foi castrado, que foi enfraquecido, que não tem mais poder ou influência, é simplesmente um absurdo. Porque veja, o Hezbollah não é um grupo desorganizado de chamados terroristas correndo por aí tentando ser homens-bomba. Eles são uma grande e extensa organização política e social. Eles prestam serviços sociais. Eles fornecem comida, eles fornecem atendimento médico à população e acabam sendo mais eficazes do que o governo do Líbano na prestação de serviços às pessoas. Mas dentro disso, eles vêm reconstruindo sua capacidade militar. Na verdade, sua capacidade militar foi prejudicada, mas não destruída. E o fato de o governo libanês agora estar basicamente falando em se alinhar ao Hezbollah é mais um fracasso da política externa de Donald Trump. Porque Barack Obama foi até lá com a plena intenção de, entre aspas, desarmar o Hezbollah. Sim, isso vai funcionar tão bem quanto o desarmamento do Hamas. Isso não vai acontecer. Eu só acrescentaria a isso, Nima, que Nasrallah e o grupo ao seu redor realmente haviam alcançado o que eu acho que era seu principal objetivo, o qual mudou um pouco depois do início dos anos 80. E esse objetivo era se tornar o verdadeiro poder político no Líbano. Eles manteriam o aspecto militar, o aspecto de combate, por assim dizer, mas quase haviam conseguido chegar ao ponto em que eram, se não de fato, mais poderosos do que o aparelho político existente no Líbano. É aí por isso que Israel sentiu que precisava derrubá-los. Israel não quer um concorrente naquela parte do Mediterrâneo. É por isso que eles bombardeiam a infraestrutura deles periodicamente. Sabe, houve um tempo em que o Líbano era a Meca do Mediterrâneo. Eles não querem que o Líbano volte a ser assim. Israel é a Meca do Mediterrâneo, se posso usar essa expressão para descrever os judeus. E eles não querem ninguém competindo com eles. Ponto final. Por que não constroem o templo no monte? Isso vai acontecer. Vai acontecer. Mas não vai acontecer porque, como eu disse, o Estado de Israel não terá vida longa. Sim, e vamos incluir aí, e estou curioso para saber a opinião do coronel Wilkerson sobre isso, a nomeação do ex-terrorista do ISIS, Al-Jilani, como novo presidente de Al-Shara, na Síria. Acho que o Ocidente estava calculando, os Estados Unidos e o Reino Unido estavam calculando junto com a Turquia, que poderiam usar as forças de Al-Jilani para pressionar o Líbano e, na verdade, atacar e eliminar o Hezbollah.
Agora, o que vimos no último mês foi Al-Shara aparecendo em Moscou para conversas com Putin. E sabe, lembre-se de um ano atrás, quando o Ocidente dizia: "Ah, vencemos Putin, ele está fora da Síria." Oh boy, we've beat Putin. He's out of Syria. Oh, he's weak. Ah, ele é fraco. E Al-Jilani vai e diz: "Ei, por favor, Sr. Putin, o senhor poderia ficar na Síria e manter suas bases militares e a base naval. Por favorzinho, e nos ajudar com aqueles israelenses." Então, de repente, esse grande plano que a inteligência ocidental montou às pressas não está funcionando exatamente como eles previram. E em vez das forças de Al-Jilani tentarem agora atacar o Líbano, parece que isso está em pausa. E isso pode ser consequência de a Rússia ter dito a ele: "Certo, sim, nós vamos te ajudar, mas você vai parar de se meter no Líbano." Não sei se é o caso, mas parece que sim. Sim. Cal, você acha que esse é o caso? Porque esse mexeu completamente o jogo, eu acho. I do. I agree with him. Eu concordo com ele. Acho que estamos vendo, há uma perspectiva aqui em meio a toda essa tragédia. E é uma tragédia de fato. Eu estava considerando colocar novamente a Fundação Humanitária de Gaza no comando da distribuição de alimentos. Santo Deus, isso é apenas outra forma de matar mais palestinos e fazê-lo de maneira mais eficiente sem precisar usar bombas, balas e baionetas. Mas há uma oportunidade aqui, apesar da ignorância e estupidez de Trump e da natureza cobiçosa e predatória de Jared Kushner. Tudo o que eles querem é dinheiro. Há uma oportunidade aqui de revisar e repensar o Levante e torná-lo um lugar muito melhor. E não estou falando de Gaza como um centro de hospedagem. O que quero dizer é uma reconciliação das potências que têm se confrontado por tanto tempo, principalmente por causa de Israel e de nós. Eu continuo dizendo que Israel é o nosso elemento naquela região. Sabe, eles estão fazendo o que queremos que façam. Lindsey Graham estava absolutamente certo. Se Israel não estivesse matando todos aqueles palestinos, nós teríamos que estar lá matando-os. Você preferiria que fôssemos nós a fazer isso? Mas isso está acabando. Está acabando com o declínio do império. Está acabando com o enfraquecimento do nosso poder em todo o mundo. E, portanto, é uma oportunidade maravilhosa de direcionar essa região para um futuro positivo em vez do negativo em que ela tem estado por tanto tempo. E sabe de uma coisa? Isso significa eventualmente se livrar dessas monarquias venenosas em Riad, Doha, Bahrein e em vários outros lugares. Algo que a Primavera Árabe deveria ter feito, mas não fez de forma alguma. Na verdade, ela aprofundou a dor e a agonia. Quando você diz nós, está falando dos sionistas que controlam a política externa e interna dos Estados Unidos. É isso mesmo? Estou falando de sionistas. Sionistas cristãos. Todas essas pessoas que estão no comando, que decidem tudo. Eu prefiro vê-los como o segundo escalão, talvez até em alguns casos o terceiro. O primeiro escalão são as pessoas que todos nós conhecemos, aquelas mencionadas nesse texto aqui, as pessoas que comandam a BlackRock, a Vanguard, a Cargill, a Carlyle e todas essas outras que têm trilhões de dólares e querem mais. São elas que estão dirigindo o mundo, não Donald Trump, não Jared Kushner, não Vladimir Putin e nem mesmo Xi Jinping. E eles admitiriam isso se estivessem um pouco embriagados. São eles que estão dirigindo o mundo. Esses são os Rothschilds, os Nobles e os J.P. Morgans do nosso tempo. Eles comandam o mundo, apenas pequenos atores no palco, incluindo Bibi Netanyahu. Ele é um jogador nocivo, provavelmente o mais nocivo no palco desde Adolf Hitler. Mas há pessoas por trás dele. Acho que você percebeu isso. Sabe, lembre-se dos meus comentários sobre como os governos na Europa vão mudar. Eles vão mudar lentamente, mas vão mudar. Bem, eles acabaram de derrubar o governo holandês. Sim. É bem, sabe, de centro ou centro-esquerda. O novo governo assumiu. Essas pessoas não vão tolerar gente como Mark Rutte e outros que querem guerra com a Rússia sob qualquer circunstância.
Guerra, 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 guerra. E também não vão aceitar 5% do PIB para defesa. Isso significa nenhum programa social. Você vai pegar aquele taxista dinamarquês. Eu estava no táxi dele e ele diz: tem uma vida bem boa aqui. Meus filhos têm bom atendimento médico, eles têm educação gratuita, pago impostos altos, mas não me importo, porque recebo todas essas outras coisas. Então ele perguntou: e como estão as coisas no seu país? Não tão bem quanto você, cara. Sim. Aqui está o que Thomas Massie disse sobre as pessoas de quem Cohen estava falando. Essa é a opinião dele. Miriam Adelson, a cidadã com dupla nacionalidade que até o Trump acredita ser mais leal a Israel do que aos Estados Unidos. Ela é uma das bilionárias que já doou mais de 2 milhões de dólares até agora para me derrubar. Outro é Paul Singer, que controla o Washington Free Beacon. Ele mandou escrever esse artigo difamatório por cerca de $500 porque não gostou de ver seu nome nas notícias, justamente porque eu estou colocando nas notícias. E ele é membro do Fórum Econômico Mundial, o globalista por excelência. Ele também tem ligações com contratantes militares. Não quero errar, mas acho que ele tem participação em algumas dessas empresas. Então ele certamente possui ações neles. E depois vem John Paulson. Esse é o interessante. Agora ele só deu meros $250 mil para o esforço de me tirar do Congresso. Entre os bilionários, ele é o menor deles, o menos generoso com a causa deles, que é eliminar um verdadeiro congressista, América em primeiro lugar. Ele está no livro negro de Epstein, e eu adoro destacar isso, porque é por isso quando você disse, isso tem relação com Gaza. A coisa do Epstein tem nação. O universo dos bilionários meninos está disposto a conectado. As pessoas que controlam o jornal que escreveu o artigo difamatório são as mesmas que querem que a guerra continue, as mesmas que estão tentando me derrubar. Elas são amigas e cofinanciadoras de pessoas que conheciam Jeffrey Epstein bem o suficiente para que Epstein tivesse seus números de celular pessoal em seu caderno preto. Isso não significa que John Paulson tenha tido relações sexuais com alguém de forma não consensual ou traficada. Não significa que ele tenha estado na ilha. Significa apenas que ele era uma das talvez 500 ou 1.000 pessoas de quem Epstein gostava o bastante para ter suas informações de contato pessoal. Larry, ele é o republicano mais odiado dentro do mundo de Trump. Você sabe, o governo Trump odeia muita gente. Mas ontem, o J.D. Vance estava falando sobre ele e disse que ele não votou em uma única pauta que queríamos. Ele simplesmente era contra nós. Nima, deixe-me acrescentar ao que ele acabou de dizer. Vai ser rápido. Isto vem do livro da Catherine. KKR, 510 bilhões de dólares, Joseph Kohlberg. The Carlyle Group, 381 bilhões, David Rubenstein. Bain Capital, nosso amigo Mormon. Mitt Romney, 165 bilhões. TPG Capital, 137 bilhões. Mas aqui estão os dois gigantes. Blackstone, 1 trilhão. Steven Schwarzman. Apollo Global Management, 598 bilhões. Leon Black. Esses nomes te soam familiares, Nima? Essas são as pessoas que estão comandando o mundo, Nima. Gostemos disso ou não. Bem, eu só ia dizer que o que é fascinante é observar o que aconteceu na Rússia e o que está acontecendo aqui no Ocidente. Uma das razões pelas quais há tanta animosidade dirigida a Vladimir Putin é que Putin destruiu o controle dos oligarcas sobre a Rússia. Ele os enfrentou, chamou-os ao seu gabinete, acho que foi no verão de 2001, em julho, e basicamente disse: olha, acabou essa história de vender o país para estrangeiros. Acabou a participação de vocês na política. Vocês podem tocar seus negócios, podem ganhar dinheiro, mas vão ficar fora da política. E se não fizerem isso, eu vou colocá-los na prisão. E veja, o Ocidente se horroriza com isso. Considera isso autoritário.
the West recoils at this. This is authoritarian. Meanwhile, in the United States, enquanto isso, nos Estados Unidos, como Larry estava apontando, a consolidação do poder entre nossos oligarcas aumentou. Sabe, 40 anos atrás, quando você ainda era criança, havia muitas empresas de mídia independentes. O rádio não estava sob o controle de 2 ou 3 corporações. O mesmo acontecia com os jornais, o mesmo com as emissoras de televisão. Não havia esse controle consolidado sobre a mídia. Agora há. Na verdade, o que é fascinante é que, quando você vai à Rússia, em contraste, eles gostam de dizer, toda a mídia deles está sob controle do governo. Não, não está. Você tem o Izvestia, tem o Sputnik, tem a TASS, tem a Pravda, tem a Televisão 1, há vários veículos de mídia diferentes. E centenas de podcasters. Sim. Então, na verdade, há muito menos controle da mídia na Rússia do que aqui. E quero dizer, desde o início, seja da operação militar especial ou dos ataques em Gaza, nenhuma das mídias tradicionais, e incluo todos os programas de notícias a cabo nisso, dá espaço para vozes como as do coronel Larry Wilkerson, Doug McGregor, Jeffrey Sachs, John Mearsheimer, Ray McGovern, Scott Ritter, e por aí vai. Não há uma única voz para se manifestar e apresentar o outro lado da questão. Tudo é apresentado como um monólito. Essa é a única maneira de conversarmos. É por isso que podcasts como o seu e outros, essa mídia alternativa, são a única forma de as pessoas terem uma visão diferente da propaganda do governo. E esse controle pelos oligarcas, eles estão irritados com Vladimir Putin. Estão irritados com ele. Por quê? Porque ele mostrou que o poder dos oligarcas pode ser desafiado. E sabe, enquanto eu estava em Moscou, tive a oportunidade de fazer uma entrevista longa com o ex-primeiro-ministro, o ex-ministro das Relações Exteriores, da Ucrânia, Azarov. Ele foi primeiro-ministro de 2010 a 2014. Um dos pontos que ele destacou foi que o que aconteceu foi uma tomada de poder pelos oligarcas da Ucrânia, que realmente começou em 2005, de forma mais intensa, com o dinheiro vindo da USAID e de George Soros. Isso criou um grupo de pessoas basicamente sustentadas pelos oligarcas. Os oligarcas na Ucrânia são os que realmente comandam o país. E Zelensky, ele agora é o ator mais bem pago do mundo, talvez da história. Mas você sabe, ele está fazendo o que é mandado fazer sob o controle de seus oligarcas. E Putin mostrou como é possível conter e limitar o poder dos oligarcas. Não dá para eliminá-los completamente, mas certamente é possível reduzir bastante sua influência. Essa é uma das histórias não contadas que estão por trás de todo esse conflito. Nima, não sei se você viu aquele vídeo que está circulando agora. Uma mulher ucraniana fez... Ela juntou trechos do Zelensky quando ele estava começando, as coisas que ele dizia, os discursos que fazia e tudo mais. Depois ela conecta isso com os Panama Papers, como as pessoas que o apoiavam, e eventualmente ele próprio aparecem nesses documentos. Há um grupo de jornalistas que continua divulgando isso pelo mundo todo, porque os governos tentaram encobrir o caso. Mas ainda está por aí e ainda revela todo tipo de coisa. O que ela descobriu, o que isso mostra sobre Zelensky e esses oligarcas, é incriminador. Larry, não sei se Donald Trump teve tempo ou oportunidade de falar sobre o caso da Rússia para pressionar a China. Como isso vai acontecer? Larry, você já esteve na Rússia e estava falando sobre isso antes de ir para lá. Por causa dessa mídia alternativa que você mencionou na Rússia, alguns de nossos especialistas aqui no Ocidente acham que o presidente russo não está em uma boa posição se decidir mudar de ideia. Ele não é tão forte ou poderoso na forma como está respondendo ao Ocidente. Qual foi a sua compreensão sobre a posição do presidente russo na Rússia? Gil Doctorow doesn't know what he's talking about, okay?
Gil Doctorow não sabe do que está falando, certo? Quero dizer, ele está defendendo uma ideia sem sentido. Eu tive a oportunidade de entrevistar mais de 28 pessoas, políticos, líderes militares, empresários, pelo menos 4 membros da Duma. Passei cerca de 30 minutos com o chefe do Partido Comunista da Rússia, Zyuganov. E devo dizer, um dos momentos mais engraçados aconteceu quando outro russo proeminente com quem conversei, alguém realmente próximo de Putin, fez um comentário depois que mencionei Zyuganov. Ele disse, estamos muito satisfeitos que Zyuganov seja o chefe do Partido Comunista aqui na Rússia. Então foi uma forma meio irônica de dizer que ele não via Zyuganov como alguém eficaz. Mas o meu ponto é, encontrei-me com uma ampla variedade de pessoas. E nenhuma delas, na verdade, quando perguntei especificamente sobre o que o Dr. Rose disse a respeito de Putin estar em apuros, anteplay essa visão. Here's what Dr. Rose saying about Putin being in trouble, and they just looked and said, nonsense. E eles apenas olharam e disseram, bobagem. Veja, em primeiro lugar, a política militar em andamento em relação à Ucrânia é definida pelo Estado-Maior, pelo general Gerasimov, não por Vladimir Putin. Como o general Evgeny Bozinsky, um general aposentado, mas um homem de grande experiência que trabalhou de perto com o Ocidente em uma variedade de questões desde a década de 1990, me apontou, Putin não é um homem militar. Ele não tem experiência militar. Putin está na mesma posição que Donald Trump. Ele ocupa o cargo de comandante-em-chefe das Forças Armadas como civil. Mas quando se trata de definir a estratégia militar, ele disse que a única coisa que Putin realmente ordenou ao exército foi limitar as baixas. Não queremos que muitos dos nossos morram. E também queremos minimizar, tanto quanto possível, as mortes de ucranianos, porque eles são nossos parentes, fazem parte de nós. Então Putin não está em apuros economicamente nem politicamente. Isso é simplesmente absurdo. E veja, o Dr. Rose tem todo o direito às suas opiniões sobre isso, mas eu não encontrei ninguém com quem conversei na Rússia que apoiasse essa ideia. Além dos 28 russos diferentes, esses funcionários com quem me reuni, por exemplo, falei com Babakov. Babakov é o segundo homem mais importante da Duma, uma figura de destaque. Ele também é o chefe da Associação de Tênis de Mesa da Rússia, o que acho uma ocupação paralela hilária. Tive contato e discussões extensas com o general Apti Alaudinov, que é herói da Rússia. Foi ele quem planejou e liderou a inserção do gasoduto em Suza, na região de Kursk. Ele é da Chechênia, certo? Sim, ele é um tchetcheno. E ele foi, sabe, aquilo foi uma marcha de 13 quilômetros por um gasoduto, o que significa que você não está em pé. Você está curvado, abaixado, carregando um fuzil, carregando munição. Esses são homens duros que fizeram isso. Eu tenho dificuldade de andar agachado daqui do escritório até o banheiro, ok? A ideia de fazer 13 quilômetros assim, isso é fenomenal. E mesmo agora, há 300 mil soldados russos na parte nordeste da Ucrânia. Há outros 100 mil na Bielorrússia. E a gente se pergunta para onde eles estão indo. Eles não estão muito longe de Kiev. É. A Rússia anunciou 2 novos mísseis, Poseidon e Burevestnik. Ambos são movidos à energia nuclear. A tecnologia utilizada neles, bem, no caso do Burevestnik, por exemplo, também pode ser aplicada em usos civis, como programas espaciais e assim por diante. Então essa política de isolamento imposta pelo Ocidente desde a guerra na Ucrânia está realmente tornando a Rússia melhor? Está melhorando a Rússia internamente e externamente, em termos do que acontece dentro do país e de suas relações com outros, como China e Índia. Inevitavelmente, sim, é claro. Os sinais estão por toda parte. O que isso também fez, e isso remonta à nossa decisão muito estúpida de destruir o Tratado INF, é que eles tinham programas nos laboratórios, por assim dizer, o que nós também temos, mas não da mesma forma que os russos tinham.
Então, se você vai cancelar o tratado ABM e vai cancelar todos os outros tratados e tudo mais, nós seremos muito cautelosos em relação ao que fazemos. Estaremos prontos quando você cancelar aquele que é o mais importante de todos, o Tratado INF, porque essas armas são as mais perigosas. Eles estavam trabalhando nisso, e quando o Tratado INF acabou, lá estavam eles. Eles desenvolveram algumas armas dentro daquele regime de tratado que não existe mais, que são devastadoras. E eles estão mostrando isso. E a nossa reação, a reação de Trump, em relação ao CTBT nuclear e aquela resposta específica que ele deu foi totalmente insensata. Não estamos falando de uma ogiva nuclear, a menos que queiram colocar uma, o que poderiam fazer. É um motor nuclear, pelo que entendo, se esse for o termo correto a usar. É como um reator de submarino, por assim dizer, mas miniaturizado em grande medida. Portanto, isso não é uma violação do CTBT. E ninguém de fato o ratificou de qualquer forma, porque nós não o ratificaríamos. Assinamos em 1996, mas não conseguimos ratificar em 1999. Tentamos trazê-lo junto com o Tratado do Direito do Mar, quando Powell era secretário de Estado, e isso não passou nem da porta da frente de Dick Cheney. O Senado dos Estados Unidos da América não aprova um tratado há décadas. Por causa de todos os problemas que temos. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é coisa da ExxonMobil e de outras empresas assim. Mas isso é uma estupidez, o que Trump disse. E também é muito perigoso, porque o que ele fez foi inspirar outros a reconhecerem sua estupidez. E agora, se Xi Jinping tinha alguma dúvida ou questão sobre tentar se equiparar à Rússia de Trump e aos Estados Unidos individualmente, tudo bem. Além disso, Trump mentiu descaradamente, ele faz isso o tempo todo. Ele disse que temos mais ogivas do que qualquer outro país. Não temos. A Rússia tem mais ogivas nucleares. Se você contar as ogivas, a Rússia tem mais ogivas nucleares do que nós. Não por uma grande diferença, cerca de 6.200 contra 5.900, mas ainda assim eles têm mais. Trump mente descaradamente, e esse tipo de mentira é perigoso. Sim, Larry, hoje perguntaram ao Zelensky se ele vai retirar as tropas de Pokrovsk. Parece que a situação do exército ucraniano está realmente crítica nessa região. E a resposta dele foi meio surpreendente. Ele disse que não há cerco ali hoje. Sabe, isso me lembra daquele debate que o Jeffrey Sachs teve com um senador italiano. O senador disse que não havia ONGs na Ucrânia ajudando o golpe de 2014. E o Jeffrey Sachs respondeu, eu estava lá. Conversei com as pessoas que pagaram os caras. O senador disse, você está mentindo. Jeffrey Sachs provavelmente estava trabalhando para um deles. A realidade é que parece que a mesma coisa está acontecendo com Zelensky. Ele simplesmente está ignorando o que realmente está acontecendo. E eu não sei como os Estados Unidos podem acreditar nesse cara. Bem, mais uma vez, quem manda não é o Zelensky, são os oligarcas. O Zelensky é apenas um porta-voz. Ele não é o líder, não é quem toma as decisões. Ele está desempenhando um papel e nós o colocamos nessa posição para desempenhar esse papel, sem admitir o fato de que esses vários oligarcas estão lucrando enormemente com essa guerra. E veja, eles estão apenas pegando dinheiro dos Estados Unidos, guardando em paraísos fiscais, usando para comprar propriedades e outras coisas. Mas sabe, vamos chamar isso de síndrome do Baghdad Bob. Talvez você não se lembre, você era jovem quando o Baghdad Bob estava por aí, mas ele negava que havia tanques dos Estados Unidos em Bagdá. Ah, está tudo sob controle. Não há tanques. E enquanto isso, eles estão mostrando na televisão que os tanques estão entrando em Bagdá. Então, sabe, o Zelensky pode negar. Ele fez isso com Avdiivka, fez isso com Bakhmut. Nos últimos 3 anos e meio, ele tem interpretado aquele personagem Frank Drebin, sabe, de Police Story. Nada para ver aqui, sigam em frente. E enquanto isso, não dá para negar o que realmente está acontecendo.
Os russos não estão sob nenhuma pressão, não têm urgência para agir rapidamente. Eles têm seus objetivos claramente definidos. Muitos desses analistas militares ocidentais não conseguem colocar isso na devida perspectiva. A distância dessa linha de frente, essa linha de contato na Ucrânia, é aproximadamente equivalente à distância entre Nova York e Miami. Agora imagine que você tenha, digamos, 700 mil soldados para mobilizar. Você provavelmente poderia alinhá-los todos, ombro a ombro, e ainda assim acho que eles não chegariam nem até a metade do caminho até Miami. Então é um território extenso. Estamos falando de atravessar Nova York, Nova Jersey, Delaware, Maryland, Virgínia, depois descendo pela Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia e Flórida. Esse é o tipo de extensão territorial com que se lida na Ucrânia. E o Estado-Maior russo tem um plano coordenado que está sendo executado. Eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a Ucrânia também não pode. O que a Rússia pode fazer é colocar uma pressão real sobre os recursos humanos ucranianos, não apenas em termos de pessoal, mas também na capacidade de trazer logística, munição, artilharia, drones, tanques, veículos blindados para a linha de frente. A Rússia tem muito mais flexibilidade e poder para movimentar suas forças, então pode sobrecarregar as posições ucranianas. É isso que está acontecendo agora. Então sim, Zelensky pode continuar negando. Mas sabe, você pode acordar amanhã de manhã e negar que o sol vai nascer no leste. Pode negar isso o dia todo. E adivinha? O sol ainda vai nascer porque a sua negação não importa, e a dele também não. Coronel, o senhor acredita que vamos descobrir quanto esses líderes europeus e pessoas como Lindsey Graham, nos Estados Unidos, têm se beneficiado com a guerra na Ucrânia? Porque um dia essa guerra vai acabar. Vamos saber quem foram as pessoas que lucraram com isso. Aprendemos algo sobre as pessoas que estavam se beneficiando do Iraque, do Afeganistão, da Líbia, da Somália, de uma série de outras coisas que fizemos no mundo e que não foram exatamente benéficas. As coisas que um império deveria fazer se quisesse sobreviver e aumentar seu poder, em vez de diminuí-lo? Não. Haverá alguma responsabilização pelo assassinato de Charlie Kirk, que claramente não está sendo tratado de forma adequada, como Larry indicou? Há alguma responsabilização por qualquer coisa relacionada a Epstein, de fato? Nós não responsabilizamos mais as pessoas. Simplesmente não fazemos isso. Esses generais, como Kellogg, como Petraeus e outros, com Petraeus se fazendo de completo tolo diante do novo líder sírio, serão responsabilizados? Não. Não. Larry, a última do Miami Herald. Eles estão noticiando que o governo Trump decidiu realizar ataques a instalações militares dentro da Venezuela. Isso saiu poucos momentos antes de entrarmos ao vivo neste podcast. Como você vê a situação na Venezuela? E quão sério isso é para Donald Trump e seu governo? And how serious is that for Donald Trump and his administration? I think Venezuela is Spanish for Vietnam. Acho que Venezuela é o Vietnã em espanhol, certo? É uma coisa tola, estúpida e imprudente para o governo Trump fazer. E se você vai planejar esse tipo de operação militar, pelo amor de Deus, faça isso em particular. Faça em silêncio. Não saia anunciando como se fosse, sabe, em breve, o grande sucesso do verão. Eles estão divulgando como se fosse um grande filme de Hollywood. Os venezuelanos têm um exército, eles possuem algumas armas avançadas, receberam apoio da China, da Rússia, do Irã. Então estão em desvantagem em termos de poder de fogo em comparação com os Estados Unidos? Ah, sim, absolutamente. Mas também estão tomando precauções, pelo que entendo, estão se preparando para se defender. E essa ideia absurda de que os Estados Unidos podem bombardear e mudar um governo, isso não tem funcionado. Quer dizer, poxa, aquela era a 8ª Força Aérea, os generais que guiaram nossa missão na Segunda Guerra Mundial. Conseguimos derrotar os alemães.
Tudo o que precisávamos fazer era bombardear as cidades até não sobrar nada. E isso não funcionou. Não funcionou na Coreia. Não funcionou no Vietnã. Nunca funcionou. Não funcionou no Iraque. No Iraque tivemos que colocar soldados em solo. E se o governo Trump for burro o bastante para colocar soldados americanos em solo na Venezuela, o pessoal em Delaware que recebe os corpos dos soldados americanos mortos vai ficar bem ocupado, porque a Venezuela não é um ambiente fácil de se deslocar. Entenda, ela é maior que o Texas, cerca de 1/3 maior que o Texas. O Texas é um estado enorme. A Venezuela não é tão grande quanto o Alasca, o que dá uma ideia de quão vasta ela é. Mas eles têm selvas, eles têm montanhas. But they've got jungles, they've got mountains. It is terrain that is not favorable to a ground. É um terreno que não é favorável a uma força terrestre de forma alguma, e é um terreno que favorece os defensores locais. Então veja, todo esse caso fraudulento que está sendo construído, de que a Venezuela é um grande ator no narcotráfico internacional, é simplesmente uma mentira. É uma mentira descarada. Nenhum desses barcos que foram atacados conseguiria, de fato, ir da costa norte da Venezuela até a costa sul da Flórida. Nenhum. Eles não têm capacidade de combustível para fazer essa viagem. E eu não descartaria a possibilidade de que alguns desses barcos que estão sendo explodidos possam, na verdade, fazer parte de uma operação da CIA, em que eles colocam barcos de propósito para que possamos destruí-los e criar a narrativa. Ah, sim, esses são traficantes de drogas. Há contrabando de cigarros e de bebidas alcoólicas acontecendo? Com certeza, mas a parte do tráfico de drogas é simplesmente absurda. But the drug traffic inside of it is just nonsensical. One of the other things that was put out yesterday by Rubio. Uma das outras coisas que surgiram ontem, vindas de Rubio e do Departamento de Estado em geral, o que é simplesmente chocante, foi sobre Cuba e drogas. Isso é o Bolton de novo, instalação de nível biológico 4, sabe? Cuba, na passagem de Mona, na passagem de Barlavento e no Caribe em geral, todas as vezes que visitei Havana, o adido de defesa, todo representante dos Estados Unidos em Havana junto à embaixada, todos disseram repetidas vezes que seus melhores parceiros no combate às drogas. E Cuba tem uma política de drogas muito draconiana. Veja bem, é Cuba. Não o México, nem nenhum dos estados insulares, Cuba. Not Mexico, not any of the island states. Cuba. Cuba is the best cooperative power. Cuba é o melhor parceiro de cooperação naquela região para nos alertar sobre traficantes de drogas, para nos ajudar entregando-os à guarda costeira, ou à marinha, ou a ambas. E o Rubio sai por aí dizendo que Cuba é participante disso junto com a Venezuela, a Colômbia e outros. É inconcebível o que fazemos. É simplesmente... E agora eles estão cambaleando, absolutamente cambaleando, porque já estavam sofrendo com os efeitos do nosso embargo e desse furacão, assim como a Jamaica. Sim, muito obrigado, Carl e Larry, por estarem conosco hoje. Grande prazer, como sempre. Ei, bom estar com você, cara. Good to be with you, man. Coloque um pouco de vermelho na sua camisa. Ah, entendi, é rosa, isso é rosa. Até logo, certo? Okay. See you Monday. Bye. Tivesse nessa foto, obrigado.